Crianças, ó, estejam com a Bíblia em casa, hein? Peguem a Bíblia e abram com a gente. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Vai lá. Eu achei. Isso. Qual? Capítulo 4, versículo 9. Vou dar tempinho para vocês conseguirem abrir aí. Então vamos lá. No versículo 9 diz o seguinte: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Nossa, que lindo. Só que, Tia G, eu fiquei com muitas dúvidas sobre o que é oração, como a gente pode orar, quando a gente pode orar. E aí, depois que eu aprendi, eu resolvi que eu queria ensinar também para os meus amigos. Ai, que bom. Vocês querem aprender? Eu quero aprender até porque Então, a gente pessoal, vai, jogar, brincar com o dado. Hoje eu vou orar pela minha professora. Isso! Então, pessoal, aqui na minha plaquinha, agora a gente vai entender um pouquinho sobre quando a gente pode orar. Quando? Em que momento a gente pode orar? A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, nós devemos orar em todo o tempo. Devemos sempre estar conversando com o nosso Deus e falando para Ele tudo aquilo que a gente precisa, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez por nós. Eu achei que a gente só podia orar de manhã e de noite. Não, Tia G, tem gente que acha que a gente só pode orar quando está na igreja. Mas nós devemos orar em todo o tempo. Eu tenho uma amiga, sabe, Tia G, que ela anda na rua orando, o tempo todo falando com Jesus. No banho, quando tá almoçando. Ô Raíssa, às vezes eu oro fazendo comida. Ai, que legal. Eu falo assim: ai, Jesus, abençoa essa comidinha aqui pra ela dar certo, pra ela não queimar. Quando a gente pede para Ele multiplicar o nosso alimento, né? Existem muitos momentos em que se pode orar. Mas como a gente deve orar, Tia G? Como? Será que vocês sabem como a gente deve orar? A gente sempre deve orar com muita fé. Nós aprendemos sobre a fé na semana passada. Sim. Foi na semana passada? Semana retrasada, né? A fé é a certeza, eu aprendi, é a certeza de algo que a gente não está vendo, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Lembra, Gabi? Você contou a história da filha de Jairo. Foi? Eu lembro. Foi quando você contou aquela história. Sim. Tia G, a chave da oração é ter fé, porque quando nós temos fé, a nossa oração é atendida e o Senhor faz aquilo que nós pedimos a Ele, segundo a sua vontade. É muito importante orar com fé. Mas para quem nós oramos? Essa é fácil, Pedrinho. Pedro, quando a gente ora, a gente está falando com quem? Com Deus. Com Deus. Orar é um momento de adoração ao Senhor e também é um momento de nós estarmos bem pertinho dele. É muito importante, Tia G, que nós estejamos bem pertinho do Senhor para que Ele nos abençoe e para que nós sempre sejamos muito amigos dele. Eu amo ser amiga de Deus e para ser amiga de Deus nós precisamos conhecer a Ele. Eu amo ser amiga de Deus também. Deus é o meu melhor amigo. E sabia, Tia G, que quando a gente tem um amigo, para conhecer esse amigo a gente não tem que conversar com ele? Sim. Então, para conhecer o nosso Deus, nós também precisamos conversar com ele. E isso pode acontecer não somente através da oração, através da leitura da Bíblia também. Porque quando a gente ora, a gente fala com o Senhor. Mas quando lemos a Bíblia, é o Senhor que fala com a gente. Ai, verdade. Gente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso, é através da Bíblia que o Senhor se revela a nós e nos fala qual é a sua vontade. E a Bíblia diz também que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas então, vamos lá. Onde nós podemos orar? Qualquer lugar. Em qualquer lugar, nós já falamos sobre isso, né? Onde nós podemos orar? Nós podemos orar em todo lugar, onde nós estivermos. Sabe por quê? Porque nós temos livre acesso ao nosso Deus.
Então, tia G, em todos os lugares em que nós estivermos e falarmos com o Senhor, Ele irá nos ouvir e Ele irá nos responder. Ô Raíssa, livre acesso. Esse livre acesso é igual quando a gente para lá no semáforo que acende a luzinha verde e a gente pode passar? Isso! Só que na vida com Deus, a luz verde está sempre acesa. E nós oração, sempre né? podemos falar com Ele. O Senhor está sempre disponível para nos ouvir. Então, peraí. Eu aqui. Mas por que nós devemos orar? Por quê? Você sabe, Gabi, por que a gente tem que orar? Sabe? Vou te ajudar nessa. Nós devemos orar porque quando nós estamos precisando de algo ou quando o Senhor faz algo maravilhoso por nós, então nós devemos orar. Por quê? Porque nós devemos agradecer a Ele pelo que Ele já fez e pedir ao Senhor que abençoe as outras áreas da nossa vida. Nós vimos no dadinho de oração que nós podemos orar pelo mundo, nós podemos orar pela nossa família, nós podemos orar pelos nossos colegas, nós podemos orar até mesmo pela nossa professora. Então é por isso, porque o Senhor, através da oração, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Sabe o que isso me lembrou, tia G? O quê? O versículo que vocês leram hoje, eu prestei muita atenção. O versículo dizia que se nós pedirmos, Ele nos dará. E que se nós buscarmos a Ele, nós encontraremos. E também nos dizia que se nós batêssemos na porta, Ele abriria. Você sabe o que isso significa, Pedrinho? Isso significa, Pedrinho, que tudo que a gente pedir ao Senhor, se estiver dentro da sua vontade, Ele fará. E que se nós buscarmos a Ele, lermos a palavra, orarmos bastante, nós encontraremos a Ele e veremos Ele através das suas maravilhas. Tia Raíssa, a Bíblia fala que Deus sabe tudo que a gente vive, né? Mas é importante a gente orar mesmo assim, mesmo ele já sabendo, né? Isso, mesmo sabendo de tudo que acontece, o Senhor quer que a gente dedique um momento para conversar com Ele. Justamente, Gabi, para que nós estejamos mais próximos dEle, com mais intimidade. Porque uma coisa é você ficar sabendo da minha vida, né, tia Gê? Outra coisa é eu te contar o que aconteceu. Verdade. E Deus, Ele ama quando a gente conversa com Ele, né? Isso, muito bem. Eu tenho uma coisa para falar, tia Raíssa, que não foi legal hoje que aconteceu comigo. Tia Gê, me conta. Vou falar. Eu já pedi perdão a Deus. Uhum. Eu acordei atrasada aí, saí correndo e não orei quando acordei. Sabe por que é importante nós orarmos quando acordamos e quando vamos dormir? Porque quando a gente acorda, a gente entrega o nosso dia para o Senhor e Ele abençoa em todos os momentos. E quando a gente vai dormir, é importante orar pedindo a Deus e agradecendo a Ele por ter cuidado de nós. Sabe por quê? Porque a gente não percebe, mas o Senhor está em todos os momentos nos livrando de todo perigo. Então, na hora de dormir, tia Gê, é importante, sabe? Eu sempre faço isso. Coloco o meu tapetinho de oração que eu ganhei do Missões Kids. Tia Gê, eu coloco o meu tapetinho de oração e agradeço a Deus porque Ele me deu mais um dia. A gente tem muitos motivos para agradecer. A gente agradece porque Deus nos ama, a gente agradece pela nossa família, pelos nossos amigos, a gente agradece pela nossa saúde, né? Tantos motivos para a gente agradecer. Isso. E olha só, existe uma pessoa na Bíblia, deixa eu tirar, sabe, gente? O meu lindo... Deixa eu segurar para você. Segura, tia Gê. Na Bíblia, existiu uma pessoa... Gente, cadê meu amigo? Tá Tá bom. Então, pessoal, na Bíblia existiu uma pessoa que fez uma oração bem pequenininha, tia Gê. Você acredita? Oração pequenininha também pode? Então, a Bíblia fala, lembra que o Pedro ensinou pra gente que o Senhor, Ele não se agrada de quando a gente fica repetindo muito as palavras? Sim. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que a gente ore de coração sincero. Então, Ele quer que a gente fale o que está no coração. E não que a gente fique enrolando para parecer que a gente fez uma oração muito, muito grande. Entendi. Então, tia Gê, se você tem muitas coisas para falar, não tem problema. Você pode fazer uma oração grande. Mas se é só aquilo, amém. O Senhor, Ele ouve a nossa oração não porque ela é grande ou pequena, mas porque ela é verdadeira.
E o que é orar verdadeiramente? É falar para o Senhor exatamente o que nós queremos, do nosso jeitinho, sem precisar ter muita regra, sabe? O bom de falar com um amigo é que a gente fala do jeito que a gente é, não é, Tia Gê? É verdade. Quando a gente conversa com um amigo, a gente não tem muita regra. A gente fala, a gente é do jeito que a gente é. Não tem Espontânea. Isso, não tem nenhum mistério. E com o Senhor também é assim. Nós temos que falar com Ele, fazer a nossa oração de forma que seja muito verdadeira, porque Ele ouve todas as nossas orações e Ele quer saber exatamente do que o nosso coração está cheio. E aí, Tia Gê, eu quero contar uma história de uma pessoa pra você. Ai, conta logo, Raíssa. Eu sou muito curiosa. Então, Tia Gê, Você trouxe um negócio aí, eu Eu tô dentro, trouxe. curiosa. eu trouxe um amigo muito especial. E eu acho que vocês não conhecem. Olha, Tia Gê, você tá na igreja há muito tempo. Será que você conhece essa pessoa? Ah, não sei não. Será? Vamos Eu ver. trouxe o Jabes. Jabes, eu não conheço ninguém com esse nome. É, Jabes o nome Que dele. lindo. Ele é tão lindo, né, Tia Gê? Olha só, Tia Gê, que chapéu bonito. Que... É um lencinho, É, Raíssa. É um lencinho, Não, né? então, Tia Gê. Lindo. Olha só como que estão as mãozinhas dele. Estão posicionadas para... Orar. Igual aquela musiquinha que a gente cantou. É, que a gente juntou as mãozinhas, não lembra que a música que a gente aprendeu? Sim. Sabe por que o Jabes está com as mãozinhas assim? Porque ele mudou a vida inteira dele apenas com uma oração. Nossa, ele tinha muita fé, hein? Gê, a fé dele era muito grande, porque ele conseguiu mudar toda a sua história através de uma oração sincera. O Jabes, gente, ele nasceu, e quando a mãe dele colocou esse nome, sabe? Ela colocou esse nome porque ela sentiu muita dor ao ter o Jabes, e porque esse nome significava dor e sofrimento. Só que o Jabes já estava cansado de ser conhecido na cidade como o homem que tinha um nome que significava dor e sofrimento. Ah, eu não queria ter um nome assim, não. eu Imagina também que não. coisa triste! Um nome que significava dor, sofrimento. Ai, o Jabes, ele queria muito mudar a sua vida. E foi então que ele fez uma oração ao Senhor. Senhor, abençoe a minha vida, a minha família. E, Pai, abençoa a minha fazenda, Pai. Eu não quero ser conhecido como um homem que passa por dores e sofrimentos. Eu quero ser conhecido como um homem de fé. E aí, Tia Gê, ele fez uma oração, sabe? A Bíblia só usa 2 versículos para falar dele. E a oração dele foi bem pequenininha. Mas a Bíblia diz que o Senhor atendeu e que o Senhor abençoou toda a sua família. E agora, Jabes, ele não é mais conhecido como um homem de dor e sofrimento. Ele agora é conhecido como um homem de fé, que fez uma oração e que a oração foi atendida. Ah, ele mudou a história do nome dele. Sim, ele mudou a história da vida dele. Muitos diziam naquela época, sabe, Tia Gê, que se você tinha um nome com esse significado, então sua vida seria de muita dor, de muito sofrimento, porque o seu nome dizia o que você seria para o resto da sua vida. Mas através da oração, Jabes conseguiu que o Senhor mudasse a sua história. Isso mostra que através da oração nós podemos realizar muitas coisas, Ô, tia Raíssa, lá na Bíblia tem um versículo que fala que se nossa fé for muito pequenininha, igual a gente falou na outra live, igual um grãozinho de mostarda, que é um grãozinho muito pequenininho, se a gente falar assim, ó, monte, vai pra lá, o monte muda de lugar. Isso se nós tivermos fé. Então existem, crianças, 3 coisinhas que não podem se separar. Nós precisamos estar sempre lendo a Bíblia, orando e tendo fé. Se nós fizermos essas 3 coisas, a nossa vida será muito abençoada e o Senhor sempre estará derramando as suas bênçãos sobre nós. Foi isso que aconteceu com Jabes. Jabes nos ensina uma coisa muito importante, Raíssa. Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma história de vida muito triste, né? Fizeram escolhas erradas e estão vivendo uma história de briga, de dor, de sofrimento. Mas através da oração, da fé e da Bíblia, essa história também pode mudar.
Assim como Deus mudou a história de Jabes. Sabe, tia Gia, nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa humanidade, né? Mas nós não podemos nos esquecer que a maior ferramenta que nós temos para mudar uma situação ruim é a oração. Então, nós nunca podemos nos esquecer de orar pelo nosso planeta, orar pelo nosso país, orar pela nossa família. Com o dadinho da oração fica fácil, né, tia Gia? A gente não esquece de nada. É muito importante. E foi essa, crianças, a história que eu trouxe para vocês hoje. Amei a sua história, Raíssa. Você gostou de conhecer o Jabes, tia Gia? Amei, muito. Tia Gia, senta aqui no meu lugar. Não, pode ficar aí, Raíssa, fica à vontade. Olha, Raíssa, já tá na hora da gente terminar, né? A história acabou? Tá quase. Vamos cantar o finalzinho da história? Aquela Vamos. música? Vamos cantar o final daquela música? Quando a história termina? Vamos lá. Já terminou a história, terminou a contação. Bate palma, minha gente, foi legal de montão. Já terminou a história, terminou a contação. Bate palma, minha gente, foi legal de montão. Ai, Raíssa, eu amei a sua história, amei conhecer o Jabes, amei lembrar que nós servimos a um Deus que está nos ouvindo, que se a gente procurar por Ele, a gente vai encontrar, que se a gente bater na porta, Ele vai abrir, e se a gente buscar, se a gente pedir, Ele vai nos dar. Louvado seja o nome desse Deus.